6h04. Bom dia para você, ligado no Show da Manhã, ligado no Paulo Giovanni. Estamos invadindo o programa por um motivo muito legal. A entrevista do dia. Para nossa satisfação, estamos recebendo pela primeira vez a Gisele Costa, que representa a Melisa, empresa que está sediada na cidade de Araruama. Daqui a pouquinho a gente vai dar o endereço, tudo bonitinho, etc, etc, etc. Eu treinei muito etc para falar hoje aqui, tá, gente? E registrando a presença de um palmeirense, claro, jamais deixaria de fazê-lo, que é o Carlos Gimenez. Está aqui com a gente também. Seja muito bem-vindo, Carlos Gimenez. Se fosse corintiano, eu acho que não ficaria no estúdio não, mas tá tudo bem. Ô, Gisele, bom dia. Bom dia. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Ô, Gisele Costa, conta pra gente o motivo pela sua vinda, que é justamente um aparelhinho que serve para localizar veias, é isso? Que aparelho é esse? Isso. Esse aparelho é um venoscópio. O nome é um pouquinho complicado, mas é um localizador de veias, que nada mais é do que um jogo de luzes. Ele vai pulsionar. Quando você vai pulsionar uma veia, você não consegue visualizar, você não consegue enxergar a veia. E esse aparelho ele vai jogar luzes coloridas, vai fazer uma combinação de luzes que vai dar a sombra e vai mostrar exatamente onde a veia está localizada. O porquê desse aparelho? A gente ouve muita gente falar, poxa, fulano sofreu tanto na hora de tomar a injeção na veia, etc e tal, porque não conseguia, a enfermeira ou o enfermeiro não conseguia localizar a veia e perfurou o braço, etc e tal. Um dos objetivos seria esse, facilitar o profissional para localizar essa veia? Então, hoje nós temos vários tipos de pessoas que estão sofrendo necessidades para esse tipo de aparelho. Algumas são pessoas que sofreram por processos quimioterápicos, por exemplo, onde tem dificuldade de acesso venoso. Outros são crianças, bebês que têm uma veia muito fininha. Sim, então exatamente. Tem uma dificuldade muito grande, porque a veia é muito fininha para poder visualizar. Pacientes que fazem hemodiálise. Qualquer tipo de paciente que tem algum problema crônico, onde a pulsão seja dificultada, a não ser com a visualização. E ainda tem aqueles pacientes que não sofreram nenhum tipo de trauma, mas que a ansiedade e o medo fazem com que essa veia desapareça. E aí a pessoa chega lá bem tranquila. Só um momento, quer dizer que existe, entre todas as possibilidades, existe essa possibilidade, aquele paciente que, motivado por um trauma, a veia, vamos colocar de uma forma bem popular, se esconde. Fica difícil. Isso, porque na verdade é uma ansiedade, um medo que vai gerando na pessoa. Quando fala a palavra, vou colher sangue, a pessoa já acorda nervosa. Já fica pensando, oh, meu Deus do céu, o que vai acontecer quando eu chegar lá? E aí isso vai gerando um nervoso, vai contraindo a musculatura. Tem pessoas que chegam a desmaiar, antes mesmo de colher. Antes mesmo de chegar a colher o sangue, a pessoa já desmaia, já entra em pânico, por causa do fato de pensar em colher sangue. A agulha já gera esse pavor, esse pânico. Na verdade é um processo indolor, em geral não acontece problema nenhum. Exato. É muito tranquilo, as pessoas não precisam ficar com medo de colher sangue, é um processo natural. Seria muito bom até que as pessoas fizessem isso de uma forma preventiva, ao invés de só procurar quando tivéssemos problemas. Perfeito. Né? Mas existem sim pessoas que hoje têm essa necessidade. Falo isso porque conheço muitas pessoas que passaram por problemas traumáticos grandes de saúde. Sim. E uma pessoa que tem uma veia pulsionada várias vezes, chega uma hora que aquela veia ela já não está mais apta para uma coleta de sangue. E até nisso o venoscópio ajuda, porque como ele mostra todos os tipos, as possibilidades de veias, você pode procurar aquela que for melhor, aquela que tiver com calibre melhor, aquela que não vai incomodar tanto o paciente, né? Fora que isso gera uma segurança para o paciente, uma tranquilidade, né, para o paciente e para aquela pessoa que acompanha o paciente. Exatamente, eu fico imaginando, por exemplo, para os pais que vão acompanhar um filho, né, um filho pequeno em fase de tratamento, e os pais veem aquele sofrimento, entre aspas, né, que a criança já está sentindo ali aquela situação e não localiza a veia. Com um aparelho desse,
essa possibilidade diminui ou ela simplesmente deixa de existir? Ela praticamente fica nula, porque é um jogo de luz tão potente que ela consegue mostrar o calibre da veia, ela consegue mostrar até 5 milímetros abaixo da pele. Então a gente consegue, é como se fosse um scanner, a gente vai passando e vai visualizando todo o braço da pessoa com tranquilidade, a pessoa vai vendo a sua veia. Que isso é muito legal. E a curiosidade, já estou curioso para conhecer o aparelho, o venoscópio. Isso, é muito interessante. Imagina você ter a segurança, porque você está confiando, quando você vai colher sangue, você está confiando no profissional de saúde, você não sabe o que está acontecendo ali. Mas quando você tem um venoscópio, não, você está acompanhando todo o processo, você está enxergando a sua veia, é visível aos seus olhos, então você fica muito mais tranquilo para colher. A origem desse aparelho é brasileira, é lá de fora? Como é que foi? Então, isso é que é legal, ele é 100% brasileiro. É uma tecnologia que surgiu em São Paulo, de um médico, inclusive pediatra, que trabalha com crianças que fazem hemodiálise. Sensibilizado com o problema, ele naturalmente. Ele não suportava mais as crianças voltando e reclamando e sofrendo porque foi colher sangue. E as crianças já tinham tantos traumas por ter que fazer hemodiálise toda semana e ainda eram traumatizadas na coleta. Então ele criou esse aparelho, patenteou e hoje a empresa dele já ganhou vários prêmios, inclusive internacionais. Esse é o lado brasileiro que dá certo, é o lado que nos orgulha, não é, ô Gisele? Com certeza. Eu saí daqui, fui conhecer esse aparelho lá em São Paulo, conversei, antes de adquirir o aparelho, eu conversei com ele e fui ver com ele o motivo que ele tinha pensado nessa ideia, né? Por que ele criou alguma coisa assim? E aí, quando ele me contou que o motivo era justamente o fato dele não querer que os pacientes dele passassem mais por esse tipo de trauma, eu imaginei, bom, é o mesmo pensamento que eu tenho. Eu não quero que os meus pacientes passem por nenhum tipo de trauma. Então, a gente fica tentando trazer formas das pessoas se sentirem mais acomodadas, né, mais cuidadas. Muito bem. E esse aparelho hoje é usado na Melisa? Isso. Na empresa? A gente trabalha com ele nos laboratórios Melisa, que é uma empresa que atende ao SUS, basicamente ao SUS, atendemos as outras pessoas também, mas temos um carinho especial com o paciente do atendimento SUS, que é um convênio junto à Prefeitura de Araruama. Perfeito. Todas as pessoas que nos procurarem vão ser atendidas com esse carinho, com essa atenção. E isso tem sido muito gratificante, que todas as pessoas saibam que quando vão chegar lá, vão ser atendidos com toda a dedicação, com todo o carinho, como se estivesse numa empresa particular ou estivesse numa empresa grande, mas eles chegam lá tão fragilizados, precisando tanto de apoio, porque o meu ramo de atividade não é um ramo onde a pessoa chega lá feliz, não é um parque de diversões. Bem observado. As pessoas chegam lá tristes. O seu trabalho tem um quê de psicologia também. Sim, é humanitário. As pessoas não vão colher sangue felizes, né? Elas vão para lá porque Correto. Alguma coisa ali aconteceu, ou alguma coisa pode vir a acontecer, ou está com algum tipo de preocupação. E se a gente não tiver um pouco de humanidade para acolher essa pessoa frágil, colocar lá e entender o momento que ela está passando, fica muito difícil, porque ela já está com muitas dificuldades. E se a gente não trouxer novidades, aparatos, não só equipamentos, mas também com as pessoas que a gente tem lá, a gente não consegue acolher o público. E sem acolhimento, essas pessoas não vão ser bem atendidas. O que a gente quer é isso, que elas sejam bem atendidas. Tem aquela questão humanizada que é muito importante. Ô Gisele, você estava falando para a gente também desse convênio com a Prefeitura da cidade de Araruama, o SUS, etc. E aquele ouvinte que está nos acompanhando, por exemplo, ele mora em Cabo Frio, aquele que mora em Maricá, ou morador do Rio de Janeiro mesmo, ou de Silva Jardim, de Nova Friburgo, e fala, poxa, eu vou lá conhecer, eu estou precisando, eu vou fazer o uso desse serviço. Atende a particular também esse trabalho? Sim, atendemos a particular, alguns convênios. Na verdade, atendemos a todos que estiverem precisando da nossa ajuda. Temos um pensamento bem diferenciado em relação ao paciente. Lá o nosso paciente é tratado com diferencial. Então, a pessoa que estiver vindo de longe, até porque a gente atende pessoas de longe, às vezes vem pacientes de Cabo Frio, da região dos lagos, para nos atender em geral, e sempre são bem recepcionadas e temos um bom retorno. Que ótimo. Uma questão que também tem que ser abordada, justamente falando dos benefícios
do equipamento, o venoscópio, que é o localizador de veias. Além disso tudo que a gente citou, tem uma questão também que eu acredito seja importante colocar, que é justamente para o próprio profissional, né? Ou seja, vai facilitar também para quem vai manusear o equipamento. Exatamente. O que acontece? Temos os dois profissionais que são muito ajudados com esse equipamento. O primeiro é o médico. Correto. Quando ele envia um paciente que ele sabe que tem algum tipo de problema, ele já não sabe para onde enviar. Quando ele sabe exatamente para onde ele pode direcionar um paciente que tem problemas, ele já se sente mais tranquilo. Perfeito. Porque ele sabe que eu posso enviar para aquele profissional e eu sei que o meu paciente vai voltar bem acolhido, atendido e pronto para dar continuidade ao tratamento que ele já tem com o médico. Então o médico já começa sendo beneficiado. Depois disso eu tenho o benefício do meu técnico, que às vezes pega uma pessoa, por exemplo, a gente tem pessoas que fez mulheres, mastectomia, né? Retirada da mama. Exato. Essa mulher, por exemplo, ela não pode colher num braço que ela fez mastectomia. Ela tem que colher no outro. Quando ela chega, ela já informa. O próprio paciente ele já é um grande veiculador da sua saúde. Ele já informa tudo que está acontecendo. Mas imagina esse técnico que ele já sabe que tem uma paciente traumatizada, que tem uma paciente que passou por tantas dificuldades, ter um aparelho que vai dar a ele a completa localização da veia dessa pessoa. E aí ele vai poder escolher qual veia está melhor, qual braço está melhor, que pedaço vai estar mais visível, ele vai ter condição de passar uma segurança tão boa para essa paciente, que além da visibilidade ser boa para ele, a segurança que ele vai passar para essa paciente vai fazer com que ela se sinta tão bem, tão mais disposta, tão relaxada, que ela vai sair dali pronta para voltar para aquele tratamento que ela estava fazendo sem precisar passar por mais um trauma. Então, a importância para o nosso técnico é ter a segurança de que ele vai poder atender qualquer tipo de paciente sem ter problema nenhum. Outra questão, para quem é leigo mesmo no tema e principalmente para aquele que está nos acompanhando, o uso desse aparelho, o uso do venoscópio, não tem uma recomendação tipo, usou esse mês, só pode ser usado nessa mesma pessoa, essa pessoa só pode ser submetida ao uso do aparelho daqui a X tempo. Não, vamos imaginar que ele não é invasivo, ele é apenas um Ele é indolor e invasivo, se é invasivo é indolor, obviamente. Não, ele não é invasivo, ele é apenas um equipamento que a gente põe em cima do braço da pessoa, apenas encosta. E ele vai jogar aquele monte de luz e aí através daquele luz vai fazer um sombreamento da veia. Você vai acompanhar onde está. Você vai poder, inclusive, acompanhar quando estiver colhendo, a pulsão, furando, tirando. Você vai ver ali todo o processo de colher a sua veia como se fosse uma TV. Só que através de uma sombra, né? Como se fosse quando a gente vai fazer uma ultrassonografia, a gente vê somente uma sombra. O venoscópio transforma colher sangue nisso. Em você conseguir assistir o sombreamento e ver quando começou o processo, aonde ela está, onde você acha melhor, onde está doendo menos, né? E isso é fantástico, fazer com que o paciente se sinta acolhido dessa maneira. É como se fosse ele se sentir protegido. Eu imagino também para vocês, profissionais do Laboratório Melisa, o que isso representa também, né? Ver a satisfação não só do paciente, né, do cliente, como da família do mesmo. Sim, né? Sim. Eu particularmente passei por esse processo na família e a gente tem hoje mais de 17% de pessoas especiais no Brasil inteiro. Pessoas com portadores de vários tipos de necessidades especiais. Sim. E todas essas pessoas precisam colher sangue. E quando elas vão procurar um lugar, por exemplo, eu tenho um filho que tem uma necessidade especial. Se eu hoje for pensar num lugar especialmente dedicado a cuidar dele, hoje nós não temos isso. Mas o Brasil já está num ápice de pessoas com necessidades especiais, sejam elas deficiências físicas, intelectuais, mentais, de tratamentos. E por que as pessoas ainda não perceberam o tipo de necessidade que a gente está tendo? Porque ela está aí, para todo mundo ver. E eu poder colocar dentro da minha empresa e saber que um paciente vai acompanhado, porque eu acompanhei a minha mãe durante muito tempo por um processo quimioterápico. E a dor da família equivale à dor da pessoa que está passando pelo tratamento. Eu sofria demais quando eu chegava e a minha mãezinha chegava lá e ela já falava assim:
olha, essa veia aqui o senhor não vai conseguir, essa daqui também o senhor não vai conseguir. E para um filho assistir isso é doloroso demais. E a gente poder chegar para o filho e falar assim, olha, não se preocupe, sua mãe vai ser bem atendida, pode sentar aqui do lado, vamos acompanhar o processo junto. Fazer essa satisfação e dar esse carinho, esse acolhimento para essa pessoa vale mais que tudo isso. Sabe? E isso surgiu justamente porque eu pude perceber a necessidade, eu vivenciei isso. E quando a gente vivencia, a gente se torna outro tipo de ser humano. Não resta a menor dúvida. Com relação à utilização do aparelho, eu acredito que os laboratórios Melissa sejam pioneiros aqui na nossa região, né? Eu não conheço, como eu estou te falando, eu conheci em São Paulo, diretamente com o dono da empresa. Sim. E busquei saber se outras empresas estavam fazendo esse investimento. Em época até me falaram que era um investimento não pouco provável para a região, mas eu investi. Achei que seria isso que eu tinha que fazer, me apaixonei pela causa, abracei a causa e trouxe. Curioso, houve gente com cética no sucesso do aparelho aqui na região? Tive, inclusive, técnicos da área de saúde que entraram nas nossas redes sociais e, através das nossas redes sociais, começaram a dar aspectos negativos, dizendo que isso não era necessário, que o enfermeiro era suficiente para poder fazer esse tipo de coleta, que isso era um caso de CTI, de emergência. Mas essas pessoas estão esquecendo daquelas outras que vão para lá fragilizadas, que precisam de ajuda. Não se coloca aqui, de forma alguma, por exemplo, em dúvida a competência desse ou daquele profissional de enfermagem. Não se trata disso. Se trata exatamente de evitar um trauma que a pessoa já está ao qual a pessoa já está sendo submetida. Sim, Fernando. Não só o paciente, o cliente, como principalmente a família, quem o acompanha. Sim, e não é uma substituição do trabalho do técnico. É um auxílio. É muito diferente você substituir. Você não vai estar substituindo a capacidade do profissional, nem colocando isso em xeque. Você vai estar auxiliando ele a fazer um excelente trabalho, a trazer segurança, a trazer apoio, a trazer conforto para o paciente. Isso é muito diferente. É lógico que é muito melhor trabalhar com segurança, com apoio. A gente não está colocando a credibilidade de nenhum técnico em jogo, até porque a gente tem técnicos de 20, 30, 40 anos de profissão. Exatamente, perfeito. Mas isso não significa que a gente deixe de ser humano. E que a gente não vai pegar um paciente que já está com tantas dificuldades, com tantas limitações, e que a tecnologia nos possa ajudar a ajudar essas pessoas. Só uma pergunta que me ocorreu agora, ela tem a ver com a utilidade do aparelho e, ao mesmo tempo, ela tem a ver com uma questão mais de anatomia mesmo. Existe um perfil da pessoa que o profissional olha e já fala, caramba, vai ser difícil localizar a veia dessa pessoa. Tem um perfil? Algumas pessoas a gente já sabe que vão ter alguma dificuldade. Então, bebê, geralmente recém-nato, que precisa colher, ele tem a ver um calibre muito fininho, muito delicado. Então é muito difícil uma agulha perfurar um calibre tão pequeno, né, de um bebê. Então, um bebê a gente já sabe que é mais difícil, é mais complicado. A gente já tem, fora que é o presente da mamãe, que acabou de chegar. Exatamente. Então, a mãe sofre. Ela quer ver a sua joia bem cuidada ali, de todas as formas. Eu me lembro então, que o meu filho, quando foi tomar a primeira vacina, eu chorei juntinho com ele, porque mãe sofre, né? Mãe não quer ver filho de jeito nenhum sendo furado ou sofrendo de forma alguma. A gente também tem pacientes obesos que tem uma maior dificuldade pela camada de gordura da pele. Então a gente tem uma maior dificuldade de encontrar as veias, não são todos, mas alguns sim. Pacientes com peles escuras, às vezes a visualização ao toque fica um pouco mais difícil. Pacientes com... às vezes a gente tem algumas crianças ou adultos que tomam medicação e essas medicações fazem retenção muscular e a pessoa fica tão nervosa, tão estressada, que quando ela chega para a coleta, ela tem aquela retenção muscular e aí ela fecha as mãos e fica com o braço completamente duro, sem apoio, e aí a gente não consegue localizar a veia, porque a pessoa está tão nervosa, tão retida, que não tem como relaxar. Se a pessoa não relaxa, a gente não consegue encontrar. Pacientes que estão sofrendo processos de quimioterapia, de hemodiálise, que são furados várias vezes, pacientes que têm
Medo, porque a gente tem um paciente que é um paciente atípico. Nada aconteceu a ele, ele não sofreu trauma nenhum, mas ele simplesmente tem pavor de colher sangue. Então ele chega lá traumatizado, ele chega lá com medo, e a gente tem que entender que nada aconteceu. Simplesmente ele tem medo de colher sangue. Né? Eu conheço uma pessoa que se falou para ele que vai colher sangue, ele já começa a ficar com os lábios brancos, ele já começa a ficar meio pálido e você já sabe que a qualquer momento ele pode desmaiar. E ele nem chegou a colher sangue. É dele, é traumático dele, nada aconteceu, ele não teve nenhum processo ruim na família. Até para essa pessoa, o simples fato de ter uma segurança, que ele está vendo o que está acontecendo, faz com que ele se sinta mais tranquilo. E aí o nível de ansiedade abaixa e a gente consegue fazer com que tudo corra bem. Eu conheço uma pessoa que vai colocar o aparelho para verificar a pressão, né? Pronto. A pressão já sobe sozinha. Já sobe sozinha. Sim, algumas pessoas realmente têm muito medo da área de saúde. E o que causa medo causa ansiedade. E aí com ansiedade nada flui bem, né? As pessoas chegam lá muito estressadas. E como a gente trabalha com um público muito carente, sim, né? A gente trabalha com pessoas que precisam muito de ajuda. Essa pessoa, em geral, ela já veio de longe. Às vezes veio de bicicleta, às vezes veio caminhando, pegou um sol quente. Isso. Né? Veio de muito longe. E aí, quando essa pessoa chega até a Melisa, ela já chega cansada, estressada. Ela precisa fazer jejum para poder fazer o exame. Então, ela já está fraca, às vezes enfraquecida. Então, quando ela chega para colher o exame, ela já está super cansada, super estressada e fragilizada por todo um processo de ter saído de casa, sem se alimentar. Essa pessoa também é uma pessoa que talvez tenha dificuldade para colher sangue. Porque ela, imagina, ela está caminhando há um tempão, debaixo do sol, até chegar lá. Então, quando se trabalha com esse tipo de público, a gente tem que entender que a pessoa está com muita dificuldade para chegar até a gente. Enquanto quando ela chega, ela precisa ter pessoas que vão chegar, vão acolher, vão pôr ela sentada, vão falar, bom, agora a senhora senta, se acalma, relaxa, tudo vai correr bem, nada vai dar errado, porque são pessoas que já vêm de casa tristes e chateados, né? E aí elas chegam lá e encontram esse acolhimento. E, inclusive, essa semana eu tive uma paciente que veio pediu para falar comigo. E aí eu fui atendê-la e ela veio me agradecer. E aí eu falei assim, nossa, mas por que você está me agradecendo? E ela falou, olha, a vida inteira eu tive uma colega que sempre judiava de mim. E ela sempre falava assim, você faz exame pelo SUS e eu só faço particular. Eu sou muito bem atendida, pego todos os meus exames enquanto você fica aí nessa fila. E ela falou que ela se sentia extremamente humilhada. E aí ela veio falar assim pra mim, eu queria te agradecer, porque pela primeira vez na vida eu fui muito bem atendida. Então eu fiquei tão feliz. Isso foi numa sexta-feira. É algo extremamente gratificante, Gisele. Muito. Foi uma sexta-feira e eu fui pra casa com a sensação de ter ganho o dia. Porque é uma coisa tão simples e ela saiu de lá como se eu tivesse feito uma coisa absurda por ela. Mas eu não fiz, eu fui humana, eu fiz o que todo mundo devia fazer. Mas não é assim que acontece. Infelizmente. Gisele Costa, só quero te agradecer muito, mas muito mesmo pelo carinho da visita, nos atendendo de forma muito gentil, atendendo ao nosso convite. E onde o pessoal pode procurar uma das unidades dos laboratórios Melisa, em Araruama? Fica na rua Conselheiro Macedo Soares, número 117, sala 405, centro de Araruama. Um ponto de referência é a Rua da Igreja Católica, onde tem o Mercado Princesa, onde tem o Multimarket, é uma rua bem conhecida e fica no 4º andar. Então é só a pessoa subir que vai ser muito bem atendida e nós vamos ficar muito felizes de recebê-los. Muito obrigado por ter vindo, Gisele. Eu que agradeço. Agradecendo também ao palmeirense Carlos Jimenez, que está aqui com a gente também, acompanhando a Gisele Costa. E eu vou devolvendo o comando para o titular do horário, o Paulo Giovanni, que vai seguir apresentando o programa Show da Manhã. Um abraço, hein, gente?